Olá, pessoal. Meu nome é Rogério Galvão, sou professor de economia, bacharel em economia, mestre em economia e estudante de doutorado de ciências empresariais. Eu sou economista do governo do Distrito Federal, tive experiência como economista nos Correios, economista júnior dos Correios, e tenho uma vasta experiência no assunto. Bom, essa aula aqui é uma aula que é introdutória e o curso é voltado para as pessoas que não são economistas. Então, a aula introdutória, uma aula que vai tratar dos conceitos básicos de economia, tentando interligar esses conceitos, concatenar essas ideias para que você tenha um entendimento consistente de economia, como funciona esse mecanismo das ciências econômicas. Então, você vai ver aqui os conceitos básicos, as análises, como é que a gente faz as análises, como é que a gente determina um problema econômico, como é que formula a ideia, como é que resolve esse problema. Mais ou menos isso. No nível básico, obviamente, isso aqui não é para um curso aprofundado, mas o curso básico vai te dar essa noção, esse entendimento. Então, vou começar com o compartilhamento aqui de uma ideia. É isso aí, nós vamos participar desde o início. Ó, primeiro passo é do que se trata essa ciência, né? A ciência econômica é uma ciência social aplicada que estuda a gestão eficiente dos recursos escassos de uma sociedade. Isto é, como a sociedade administra, gerencia, aloca e realoca seus recursos escassos de forma eficiente. Então, a ciência econômica, ela estuda como a sociedade organiza e distribui seus recursos escassos. Um outro conceito é o objeto dessa ciência. A ciência econômica estuda como a sociedade organiza, aloca e realoca seus recursos escassos. O objeto dela é o bem econômico. O que é um bem econômico? Ele se diferencia dos bens livres porque o bem econômico ele reúne duas características essenciais: escassez e utilidade. Ele tem que ser escasso e útil. O bem livre, ele é só útil. Então, aquele bem que é útil e não é escasso, ele é um bem livre. O resumo da ópera aqui, o bem econômico é aquele que você tem que pagar por ele. Porque ele é diferente justamente porque ele tem o preço, né? Então, o bem econômico, qualquer bem que você pensar, que tem valor, que tem preço, que ele é negociável, é um bem econômico. Aquilo que você consegue de forma gratuita, livre, que você não precisa se esforçar, que não existe agentes econômicos se esforçando para produzir, ele é o bem livre. Então essa é a primeira distinção. Um bem econômico é aquele bem que ele é útil para alguém, mas ele é escasso. E por ser escasso, ele passa por um processo de produção, né? Então, você tem que entender nessa distinção é que o bem econômico, ele reúne duas características: escassez e utilidade. Ele é útil para alguém e é escasso para conseguir. Quando a gente fala de escassez aqui é quando não tem para todos. O bem é aquele que é útil, mas está disponível para todo mundo.
Outro conceito importante é o de agente econômico. Eles são responsáveis pela produção, armazenamento, transporte, distribuição, venda e consumo, regulamentação mercadológica de bens econômicos. São as famílias, as firmas e o governo. Então, esses são os três agentes econômicos que interagem para produzir, consumir, né? Produzir, armazenar, transportar, distribuir, vender e consumir bens econômicos, e um agente que faz uma regulação dessas transações econômicas. São eles: famílias, firmas e governo. Cada um desses agentes, ele maximiza uma coisa distinta. As famílias sempre maximizam a utilidade do consumo. O que é maximizar? Maximizar é extrair o máximo da utilidade daquele consumo. Então, as famílias, elas extraem o máximo da utilidade que aquele consumo vai trazer para eles. As empresas sempre maximizam o lucro. Elas extraem o máximo de lucro possível durante o processo produtivo. E o governo, ele sempre maximiza o bem-estar social. Então, os três agentes que a gente falou, as famílias, as empresas e o governo, para consumir o bem econômico, as famílias sempre maximizam a utilidade daquele consumo. Para produzir, estocar, distribuir, armazenar e vender o bem econômico, as empresas sempre maximizam o lucro que ela vai obter. E o governo, para regular essas transações econômicas, tanto o processo produtivo quanto o processo de venda e de consumo daqueles bens, eles sempre visam, sempre maximizam o bem-estar social, extraem o máximo do bem-estar social possível. E aí aqui você vai ver que alguns autores, eles vão chamar nos livros o resto do mundo, como se fosse um agente econômico. Essa expressão resto do mundo você vai encontrar recorrentemente nos livros. O resto do mundo não é uma expressão pejorativa. O resto do mundo são todos os outros agentes. São esses três agentes, famílias, empresas e governos, só que estrangeiras. Então você tem as famílias, as empresas e os governos de um país e o resto do mundo, que são esses mesmos três agentes, só que estrangeiros. E qual é a relação que tem entre eles? Então, esses agentes também, quando eles maximizam a utilidade do consumo, quando a família maximiza a utilidade do consumo, ela tem que olhar uma restrição que ela tem, que é a restrição orçamentária. As empresas que sempre maximizam o lucro, ela tem uma restrição que são os custos da firma. Os governos, quando maximizam o bem-estar social, elas têm que observar uma restrição, que é a arrecadação governamental, o dinheiro que está disponível. Então, as restrições geralmente são orçamentárias. A família está restrita ao orçamento, as empresas está restrita aos custos que ela tem na firma, e o governo está restrito à arrecadação governamental daquele período. Para promover, né, para maximizar a utilidade do consumo, a família olha para o orçamento. Para maximizar o lucro, a firma olha para os custos da firma. E para maximizar o bem-estar social, o governo olha para a restrição que ele tem, que é a arrecadação governamental.
E aí que a gente vai ver mais dois conceitos. O conceito de mercado é o lugar onde os agentes transacionam bens e mercadorias, serviços, e eles têm dois tipos: é o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Então, toda vez que eu entender o que é o mercado, é o lugar onde os agentes econômicos, quais agentes? Quais são esses agentes? Governo, famílias e, e empresários, eles se relacionam, transacionam bens econômicos, né, ou serviços econômicos, e ele pode fazer isso no mercado de bens e serviços, que é aquele mercado comum que você vai pensar imediato, uma feira, um mercado de automóveis, mercado de imobiliário, qualquer mercado que você pensou aí é o mercado de bens e serviços. E a gente tem um outro tipo de mercado, que é o mercado de fatores de produção. Por exemplo, quando a firma vai contratar mão de obra, ou vai comprar tecnologia, ou vai adquirir um espaço físico para montar a planta dela, esse mercado, esse tipo de mercado é o mercado de fatores de produção. Ela transaciona fatores para produzir. São esses dois tipos. Então, o que é mercado? É um lugar onde os agentes econômicos, famílias, governos e empresas transacionam bens, mercadorias, bens econômicos, e eles podem ser de dois tipos: ou o mercado de bens e serviços, que a gente conhece de qualquer coisa que a gente vai comprar, ou então o mercado de fatores de produção, que é aquele mercado onde a firma passa a ser compradora. A firma não está vendendo mão de obra, ela está adquirindo mão de obra. Ela não está vendendo tecnologia, ela está comprando a tecnologia para implementar na fábrica dela. Está adquirindo. Ou está adquirindo um imóvel, um lugar, um espaço físico, alocando ou comprando para a produção dela. Então, esse é o mercado de bens, de fatores de produção. E outro conceito que a gente vai ver aqui é a definição de modelo econômico. O modelo econômico é a representação da realidade econômica, é observada de forma reduzida, ele representa uma relação econômica, uma realidade econômica, de forma reduzida. Ele elege algumas variáveis importantes para representar aquela transação, aquela atividade econômica que ele está avaliando. É como se fosse, e aí vamos colocar bastante aspas aí, é como se fosse o modelo econômico para o economista, é como se fosse uma planta para o engenheiro. A planta, para representar um edifício, ela não é em escala natural. Ela reduz inúmeros elementos para ficar numa escala menor, utilizando rabiscos e riscos, né, e cálculos, para representar aquele edifício, mas numa escala bem menor. O mapa para a geografia. O mapa também é a redução da realidade a um espaço cartográfico onde há dimensões bem menores, utilizando muito menos variáveis, para que você entenda, para representar aquele espaço de tamanho natural. O mapa da África, o mapa do Brasil, o mapa da sua cidade ou de outro país, ele é uma representação da realidade numa escala bem menor, utilizando muito menos variáveis. O modelo econômico faz o mesmo. Ele pega uma realidade econômica, um mercado específico, e retira inúmeras variáveis, fica com poucas variáveis para poder entender como é que funciona aquele mercado e explicar o funcionamento daquele mercado.
Então, na economia, você responde 3 perguntas básicas: o que produzir, quanto produzir e para quem produzir. Essas 3 perguntas, elas têm a resposta no sistema de preços, que a gente vai ver na próxima aula. O sistema de preços é que vai responder o que produzir, quanto produzir, para quem produzir. Então, essa aí foi a primeira aula. Do curso. Esse curso, então, tem essa proposta. Ele vai trazer paulatinamente os conceitos da economia de forma leve, bem estruturado, para que você entenda passo a passo como funciona a ciência econômica. Até a próxima.